presidente da Câmara dos Deputados adora estampar manchetes de tabloides sensacionalistas, se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito. A imprensa, que adora uma intriga e não mede esforços em tentar denegrir o presidente Jair Bolsonaro, sempre que avista o deputado, corre para enfiar os microfones em sua boca e ouvir as habituais críticas ao chefe do executivo. Em sua última declaração, disse indiretamente que Bolsonaro é um covarde. O deputado disse que as demissões do diretor petista Marco Pinto e Joaquim Levy do BNDES foi uma covardia. Pena o Brasil ter perdido 2 quadros da qualidade do Joaquim Levy e do Marcos Pinto e da forma como eles foram retirados. Acho que é uma covardia sem precedentes. O que ele tem a ver com as decisões de Bolsonaro com relação à sua equipe de governo? Bolsonaro já havia declarado, no início de seu mandato, que a prioridade do BNDES seria escancarar as falcatruas feitas pelo PT envolvendo dezenas de empresários, feitos na surdina para países comunistas. Nas palavras do presidente, abrir a caixa preta. Joaquim Levy, que já foi secretário de Cabral e ministro de Dilma, não fez nada disso. E cá pra nós, inocência de Bolsonaro se ele achou que o faria, mais inocência ainda se realmente confia nesse bagre ensaboado do bem, que é um cavalo de Troia. Eles não veem a hora de derrubar Bolsonaro. Veja só, os planos do Centrão Oposição só foram adiados por conta das gigantescas manifestações que ocorreram no histórico dia 26 de maio, dia que a população brasileira esclareceu a corja de ratazanas que está do lado do presidente para o que der e vier. Você lembra que até o dia 25 de maio, um dia antes da população sair às ruas, as manchetes da extrema imprensa só falavam em renúncia, impeachment e até mesmo em suicídio de Bolsonaro. Pois é, como mágica, no dia 27 de maio, um dia após as manifestações, esses assuntos morreram nos editoriais esquerdistas e até mesmo nos discursos extremistas que eram crescentes dentro do covil parlamentar. Por que será, hein? Eles pensavam que Bolsonaro tinha perdido o apoio das multidões e que era hora de começar a retomada do poder derrubando o presidente, mas foram pisoteados por milhões de patriotas que saíram às ruas para defender o seu presidente e o futuro do Brasil. Só que eles não vão desistir, é questão de sobrevivência financeira e política. Mas eles não são nada sem o apoio popular, e é isso que a grande mídia, as ratazanas do Congresso e o Judiciário, e agora até com a ajuda dos russos, tentam minar o governo para que Bolsonaro perca o apoio popular. Só assim poderão ganhar força na missão de vida ou morte de derrubar o presidente. Dia 30 de junho não é dia de fazer uma simples manifestação de apoio a essa ou aquela pauta, que em uma semana depois cairá no esquecimento do Congresso. Dia 30 é dia de dar um ultimato, um basta de verdade. A população brasileira já sabe muito bem quem é quem nessa batalha e já escolheu de que lado está. Dia 30 de junho, os reais chefes, os patrões que pagam os salários desses funcionários desleais, que não querem trabalhar para o bem do Brasil, vão dar um ultimato à classe política e ao judiciário. Ou vocês trabalham em prol do desenvolvimento do Brasil, deixando o presidente governar, aprovando os projetos e reformas essenciais para o desenvolvimento da nação e praticando a verdadeira justiça, ou serão demitidos por justa causa. Rapidinhas. Os jornalistas Amanda Costa e Otto Dantas comentaram no site Jornal da Cidade Online sobre a suspeita viagem, na semana anterior ao vazamento de mensagens contra a Lava Jato, de Dilma Rousseff e Gleisi Hoffmann à Rússia. O jornal conseguiu descobrir sobre a estranha viagem de Dilma e Gleisi em função de uma publicação num site da Rússia, pertencente ao governo russo. O site divulgou uma reportagem sobre a estada dessas duas senhoras em Moscou. Silenciosamente, a candidata a deputada derrotada Dilma Rousseff e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estiveram na Rússia uma semana antes do vazamento de mensagens pelo site de extrema esquerda que publicou conversas de membros da Lava Jato. A viagem da dupla de petistas, ambas investigadas pela Operação Lava Jato, foi mantida no mais absoluto sigilo. Nenhuma publicação no site do PT, nas redes sociais ou em qualquer outro veículo brasileiro.
De acordo com o site russo, na reunião foram discutidos assuntos de cooperação entre os dois países. Parece ser este o cerne da questão. Os jornalistas brasileiros questionam: será que Dilma e Gleisi foram buscar a cooperação dos russos em alguma trama diabólica? De acordo com o site russo, Dilma e Gleisi aparentemente trataram de assuntos como representantes do Brasil. Um absurdo que deve ser apurado e devidamente rechaçado pelo governo brasileiro. Em um dos trechos podemos ver a afirmação: durante a reunião foram discutidos assuntos de cooperação interestadual, interparlamentar e interpartidária entre os dois países. É absolutamente necessário que o governo brasileiro apure quais os assuntos que Dilma e Gleisi trataram em território russo, principalmente após as supostas revelações de que um hacker russo pode estar envolvido no ato criminoso contra integrantes da maior operação de combate à corrupção do planeta. Olha só como os sindicatos atrapalham a vida de quem quer trabalhar. Os funcionários da loja Havan de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, estão fazendo um inusitado protesto. Querem trabalhar e o Sindicato dos Comerciários tenta impedir. Os trabalhadores querem estar em atividade aos domingos e feriados, pois são os dias considerados de maior movimento. Queremos trabalhar, diziam no protesto em frente à sede do sindicato. Um acordo foi fechado nesse sentido antes da loja iniciar suas atividades. Porém, presentemente, certamente por razões políticas e contrariando os interesses dos trabalhadores, o sindicato recuou e está se recusando a assinar um novo acordo coletivo, vez que o anterior venceu no dia 8 de junho. Na carta de repúdio, os manifestantes alegam o seguinte: queremos apenas manter o que o próprio presidente do sindicato laboral exigiu da empresa e agora não quer mais cumprir com o acordo, sendo o salário base maior do que a categoria, vale alimentação, adicional por domingo trabalhado, adicional por feriado trabalhado e PPR, participação nos resultados da empresa. Diante desse episódio, o que percebemos é que os empresários do Brasil são reféns dessa fábrica de arrecadação esquerdista chamada sindicato. Os números são estarrecedores e ajudam a explicar por que o Brasil não consegue crescer e ser competitivo. O Brasil tem mais de 90% dos sindicatos do planeta. São mais de 17 mil sindicatos ativos. Um levantamento mostrou que só em 2016 a arrecadação desses QGs de falsos defensores dos trabalhadores arrecadou 3,5 bilhões de reais. Fica a pergunta: para que serve o sindicato? A colega de batalhas Raquel Brunheira, indignada com o descarado complô entre o judiciário e a elite corrupta, que manobra para derrubar a todo custo quem tenta restaurar a dignidade da justiça brasileira, destacou em um artigo nas suas redes sociais um jantar pomposo. Veja só. O site Conjur promoveu um jantar entre advogados, juristas e o presidente do Supremo. Num clima de tietes, todos tiraram fotos com Dias Toffoli e se engana quem acha que o motivo do encontro foi a tentativa de censura promovida pelo STF às redes sociais, ou as ligações obscuras de alguns juízes com clientes da Lava Jato, ou ainda a possibilidade de soltarem centenas de presos só para soltarem Lula e outros importantes de colarinho branco. Nada disso. Os assuntos debatidos eram muito mais importantes, como a absurda humilhação aos poderosos que é a condução coercitiva, e até, vejam bem que horror, algemar presos ricos. Realmente pedi uma reunião urgente, com pratos de 250 mais os bons drinks. Este é o mais vigoroso e contundente ato contra as anomalias jurídicas da Lava Jato realizado até agora. Todo mundo que importa na advocacia está aqui, disse um figurão do direito ao jornalista da revista Época. Deu para entender o recado, certo? Todo mundo que importa não inclui os procuradores da Lava Jato. Esses serão ainda mais isolados para que percam a força que adquiriram durante a desgastante operação, que já dura anos. Incomodados com a possibilidade de Sérgio Moro ocupar um cargo no STF, ou Deltan Dallagnol ocupar o lugar de Raquel Dodge, os advogados se unem para encontrar caminhos e calibrar o alvo contra o inimigo. E é lógico que eles encontraram o caminho: nós.
As redes sociais não espelham a vontade total do povo brasileiro. Elas são hoje manipuladas por parte dessa vontade miliciana de calar o debate, e não há democracia sem debate. Todo regime autoritário persegue primeiro os jornalistas, os advogados e os artistas, afirmou o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, ao ser questionado por Época. O jantar aconteceu na noite da última sexta-feira. Coincidentemente, um grupo auto-intitulado Coletivo de Advogadas e Advogados pela Democracia pediu no final da noite de sábado a prisão de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores que conseguiram prender políticos poderosos. Como é triste viver num país onde não há a quem recorrer e saber que há pobres de esquerda defendendo essa união entre judiciário e elite corrupta só porque tem rancinho de Sérgio Moro. Isso é o que eles chamam de ter consciência de classe? Ah tá!